Paulo, escrevendo a Romanos, ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada ao que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito viverem, morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para que novamente temam, mas receberam o espírito de filho por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua palavra, Jesus. Ela por si só, perfeita e eficaz, meu Pai, tão afiada quanto uma espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas, capaz de dividir a alma e espírito, capaz, meu Pai, de nos tornarmos semelhantes a Ti. Jesus, eu quero que o Senhor encontre em mim agora o mesmo coração daquele menino ao qual o Senhor encontrou há tantos anos atrás, no quarto, sem saber quem era, sem saber para onde ia, sem, meu Pai, perspectiva nenhuma de futuro, de herança ou de salvação, mas o Senhor ainda assim me usou, ainda assim o Senhor me resgatou, o Senhor me achou quando me escondia de Ti. O Senhor foi perfeito e sempre será. Jesus, me encontre em mim, meu Pai, um coração humilde, meu Pai, e Senhor, que toda a palavra que o Senhor já colocou em nosso coração, meu Pai, não nos deixe esquecer nada, para o aperfeiçoamento dos santos. Amém. Você está feliz ainda? Bom, tem um menino ali feliz. Esse estudo, essa passagem, ela testifica e grita muitas coisas aos nossos corações. Aqui Paulo estava ensinando aos romanos acerca de como viver segundo o Espírito Santo. E aqui nós vamos ver algumas características do Espírito Santo, que logo de cara eu quero dizer com vocês que o Espírito Santo, ele nos regenera, o Espírito Santo, ele nos convence, o Espírito Santo nos conduz e nos concede dons, ele testifica em nossos corações
que somos filhos de Deus, Ele nos conduz à justiça, concede e cresce em nós a vida da ressurreição, nos torna frutíferos, nos capacita a matar o pecado, intercede por nós quando não sabemos sequer orar, nos guia à verdade e nos transforma à imagem de Cristo. Esses dias eu estive muito preocupado porque com o crescimento das redes sociais nós somos bombardeados por muitas linhas de testemunhos de evangelho, ao qual dizem ser evangelho. Nós somos bombardeados por muitas informações, ao qual a nossa geração, alguns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, nós não tínhamos toda essa informação. Então quando nós queríamos saber sobre Cristo, nós íamos à Bíblia. Hoje em dia, se você quer saber sobre Cristo, você vai ao YouTube. E isso é bom, mas ao mesmo tempo ruim, porque isso faz com que se cresça um nível de testemunho, de evangelismo herege, onde as pessoas não apresentam quem é Cristo na sua totalidade. E nós vamos falar sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sobre o dunamis de Deus, sobre o poder extraordinário, o poder explosivo que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a primeira coisa que eu quero desmistificar na sua mente é algo que talvez você tenha ouvido e você cresceu com ela, é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas esse termo é um termo que não existe na Bíblia. Se você procurar na Bíblia, não existe um termo onde Deus, onde Jesus ou qualquer um outro apóstolo está dizendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Por quê? Vamos para os nossos dias. Vamos para um exemplo que fique fácil que você entenda. Você lembra quem foi o último campeão do regional, o último campeonato brasileiro aqui de São Paulo, do Brasil? Quem é amante de futebol vai saber que o Flamengo foi o último campeão. Se você for pesquisar, você parar um pouquinho para lembrar, você se lembra quem foi o último campeão da Libertadores? Os corintianos lembram muito bem. Agora você lembra quem foi o terceiro colocado? Você lembra quem ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado? Sabe, nós temos um grande problema e é isso que eu quero desmistificar na sua vida desde já, para que você tire de você essa situação onde o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Cristo, e o Cristo é o próprio Espírito, e o Cristo é o próprio Pai. Eles em si se convertem, eles em si se convergem e são a única pessoa e uma pessoa só. O Espírito Santo é o primeiro e o derradeiro. Ele estava no início de tudo e Ele nos levará à eternidade, estará conosco no fim de todas as coisas. Ele é o começo, como Cristo, e também é o derradeiro. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa, Ele é o próprio Deus. Eles são o só e perfeitos em si mesmos. O Espírito Santo, ele também não é um sentimento. O Espírito Santo, ele não é um arrepio. O Espírito Santo, ele não é um tremor nas pernas. Sim, ele pode ocasionar um arrepio, ele pode ocasionar um tremor, ele pode ocasionar a você levantar as mãos para adorá-lo, mas ele não é isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e como pessoa ele quer que você se relacione com ele. Então ele pode ocasionar que você sinta um tremor, ele pode ocasionar, sim, como eu disse no início aqui, que todas as vezes que nós subimos aqui eu sinto sim um frio na barriga, e eu creio que isso é o temor do Espírito Santo que existe em nós, mas isso não é tudo. Isso não é. Ele é uma coisa que nos acomete. Ele acomete sim um arrepio, mas ele não é um arrepio.
Ele é uma pessoa e Ele quer, assim como Deus, assim como o Pai e o Filho, se relacionar com você. Então nós precisamos desde já desmistificar que o Espírito Santo é a terceira pessoa, porque a igreja acabou deixando o Espírito Santo de lado. Eu ouvi uma frase hoje, onde um pastor ele dizia que se tirasse o Espírito Santo da terra, muitas igrejas continuariam do jeito que estão e muitas pessoas seguiriam as suas vidas do jeito que estão, nem sequer faria falta, porque para elas é uma terceira pessoa, mas não existe colocação, ela é uma só em Deus. E qual que é o problema de colocarmos e não darmos o crédito devido ao Espírito Santo? É que a nossa espiritualidade, ela não se mede com aquilo que carregamos. Eu já disse aqui em umas outras palavras que em Mateus nós vamos ver uma passagem, uma parábola entre a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, e no final de tudo nós vamos ver pessoas chegando a Cristo e pessoas falando: Jesus, em seu nome eu preguei, eu expulsei demônios. Cara, pregar é um dom do Espírito, evangelizar é um dom do Espírito, expulsar demônios é dom do Espírito, curar enfermos é dom do Espírito. Mas mesmo assim, no final de tudo, essas pessoas ainda assim dizendo para Cristo, dizendo para aquele Senhor tudo isso que eles tinham feito, ainda assim Jesus vai falar para eles: aparta de mim que eu não te conheço. Então os dons do Espírito, sem a consciência de quem o Espírito é, os dons do Espírito sem os frutos do Espírito, o dom de Deus para mim, a capacidade de pregar e a capacidade de curar através do Espírito Santo, sem ter relacionamento com Ele, sem exercer um fruto que me diga que eu sou parecido com Cristo, isso é juízo. Curar enfermos sem saber quem o Espírito Santo é na sua totalidade é juízo. Expulsar demônios, pregar o Evangelho sem o fruto do Espírito que nos torna parecidos com Deus é juízo. Então, se fôssemos colocar aqui em um nível ao qual nós devemos exercer, nós precisamos exercer primeiro o fruto do Espírito, para que depois fluamos em dons de Espírito. Porque quem flui em dom de Espírito, sem testificar com a sua vida o fruto do Espírito, onde o torna um marido melhor, uma mulher melhor, um cidadão melhor, isso é juízo para a sua vida. E qual a evidência do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não é um arrepio, ele não é uma terceira pessoa, ele é o único Deus. Então, o que é o Espírito Santo? O que o Espírito Santo me acomete? O Espírito, ele é santo. Então, o fruto do Espírito, a evidência do Espírito é santidade. Então, se eu digo ter o Espírito Santo, me fluir no Espírito Santo, mas não estou caminhando em santidade, isso é juízo de Deus sobre a minha vida. É por isso que nós rebatemos tanto o Evangelho da hipergraça. O que é o Evangelho da hipergraça? É o Evangelho que te diz que você é suficiente em si, é o Evangelho que diz que você é amado e você é sim amado. É o Evangelho que diz que Cristo morreu por você, é o Evangelho que diz que você tem um lugar cativo na mesa, mas ele para por aí. É o mesmo Evangelho que diz que você pode ficar em pecado, que você pode permanecer do jeito que está, que se Cristo voltar você vai ser salvo. Isso é um Evangelho mentiroso, um Evangelho da hipergraça que tem crescido nos nossos dias por conta do YouTube, por conta de pessoas que têm sido pastoreadas pelo Google e não têm sido pastoreadas por homens levantados por Deus. E é por isso que nós rebatemos esse evangelho mentiroso, porque o evangelho, a evidência do Espírito Santo, ele é santidade, e sem santidade ninguém verá Deus.
É impossível você se relacionar com Deus sem ter santidade. É impossível chegarmos à maturidade de Cristo sem santidade. É impossível dizermos Maranata para Deus sem santidade, porque Maranata sem Deus é juízo. Maranata sem Deus é inferno. E eu quero que você me entenda que parece que nós pregamos às vezes com um pouquinho de um teor a mais, e parece que nós estamos batendo um pouquinho forte, mas a verdade é que nós amamos vocês. E eu não quero que você seja coparticipante desse evangelho, porque esse evangelho é nada mais do que o evangelho que será pregado nos últimos dias, e já era pregado há mais de 2000 anos atrás, que é o espírito do anticristo, sendo colocado, e já estava, como Paulo dizia, 2000 anos atrás, e ainda está dentro da igreja, ainda está sendo pregado, e tem ganhado forma, tem ganhado corpo, por conta de pessoas que não têm sido discipuladas pelo Espírito Santo. E por que que esse evangelho acomete o espírito do anticristo? Porque pela própria palavra ele é o espírito do anticristo, ele não é o espírito do anti-Jesus. E eu quero que você entenda, a nível de estudo, quando nós falamos Jesus Cristo, ele não é um nome plural, ele não é um nome como Anderson Moure, ele não é um nome como Maurício Regolini, ele é um nome só, ele não é nome sobrenome, ele é Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Não tem como você tirar Jesus de Cristo, assim como não tem como você tirar Cristo de Jesus. Só que as pessoas têm começado a pregar um evangelho onde elas amam a Jesus. Por quê? Porque para elas Jesus é o homem bonzinho que os salva da perdição, porque Jesus é o cordeiro imaculado que morreu por elas por pecado, e elas são salvas através de Jesus. Mas o Cristo é o homem que nos chama para a cruz. O Cristo é o homem que expõe a verdade nua e crua na sua face, para que você se pareça com Ele. Se Jesus é o homem que nos traz salvação, Cristo é o homem que nos tira a vida, é o homem que nos pede a vida, é o mesmo homem que vai dizer que se você ganhou a vida, você a perdeu, mas se você a perdeu, você a ganhou. Esse é o Jesus Cristo. Isso é um evangelho de graça, o evangelho que te salva, mas também que tira a sua vida por Ele. E nós estamos falando sobre o poder do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Imagine que tivesse um cadeirante aqui em nosso meio. E eu tenho certeza que você já viu alguns milagres. Eu já tenho certeza que você já viu algumas maravilhas que só Deus poderia fazer. Só o Espírito Santo poderia fazer. Imagina que tivesse um cadeirante aqui, imagina que tivesse um cego aqui. Nós se levantaríamos em amor, porque eu acredito que cura é isso. Cura é quando você ama tanto uma pessoa que Deus ele derrama o bálsamo, porque você amou muito, assim como Deus amou. Então o Espírito Santo vem e cura aquela pessoa. Imagina que nós levantamos um grande clamor e esse cadeirante ele começou a pular. Uau! Esse cadeirante ele começou a andar aqui, ele começou a correr em nosso meio, mas cara, ele entrou de cadeira de roda. Ele estava de cadeira de roda agora. Isso só Deus poderia fazer. Só o Espírito Santo poderia fazer, e o nosso coração se enche de alegria, e nós começaríamos a falar em Espírito, nós começaríamos a exercer dons e maravilhas aqui, nós confraternizaríamos, porque é algo muito bom. Só que quando uma pessoa chega para você e diz assim: Juliano, cara, hoje me pararam no trânsito, e quer saber, eu tive domínio próprio, eu não xinguei aquela pessoa. Sabe o que a gente faz? Uau, amém. Pastor Irene, cara, eu tinha muita dificuldade em perdoar. E sabe aquela pessoa que fez tanto mal para mim, sabe o que aconteceu? Hoje eu liberei perdão sobre ela. Aí sabe o que a gente fala? Amém. Só que a pergunta é:
O que é mais válido? Cara, nós amamos o poder magnífico do Espírito Santo quando ele é palpável, visível. Nós amamos quando o cego enxerga, quando o mudo começa a falar. Nós amamos sim, nós clamamos para que entre cadeirantes aqui eles saiam correndo sobre esse lugar e quer saber, eu correrei junto com ele. Mas o que é mais maravilhoso, quando uma pessoa que era cadeirante, ele volta a andar, mas daqui talvez a alguns anos ele certamente vai morrer. Ou quando uma pessoa que era ímpia, uma pessoa que não tinha nada de Deus, ela começa a vir para a igreja, ela começa a ser amável, ela começa a perdoar, ela começa a ter domínio próprio, ela começa a exercer o fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque esse fruto do Espírito ele fala diretamente com Deus, e quando eu exerço o fruto do Espírito, logo eu me pareço com Cristo. E o que é melhor? Você ser curado das pernas ou ser curado do velho homem? Porque quem foi curado das pernas talvez morra sem Cristo, mas quem foi curado do velho homem viverá com Ele para toda a eternidade. Isso é poder, isso é dunamis. O verdadeiro poder do Espírito Santo não é uma igreja pulando, não é uma igreja chorando, mas é quando as pessoas começam a se tornar parecidas com Jesus. Sabe quando você vai para a sua casa e você incendeia todo aquele lugar, porque o seu marido ele começa a falar mal de você e fala assim, eu te amo do mesmo jeito. Sabe, o ambiente ele começa a ser diferente. Você começa a trabalhar sobre aquele lugar não é mais o mesmo. Sabe por quê? Porque existe Cristo sobre aquele lugar, porque o dunamis de Deus, o poder sobrenatural, o poder explosivo do Espírito Santo, agora é latente, ele é perceptível, ele é palpável naquele lugar. Cara, alguma coisa tem de diferente aqui, eu não sei o que é, mas alguma coisa tem de diferente, o clima mudou. Isso é poder do Espírito Santo. Tiago, abra aqui para a gente em Efésios 5. Por favor. Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher, e essa é a palavra, pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Não se embriagueis com vinho, onde há contenda, em outras versões, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Por que Paulo ele usa essa figura de linguagem? Porque essa semelhança que ele traz entre o vinho e entre o Espírito Santo. E nós fomos pesquisar um pouco, e a palavra enchei-vos, aqui dita, a carta aos Efésios é pleró, do grego, pleró, que quer dizer completo, cumprido. Então o que Paulo está dizendo? Não se embriaguem com o Espírito, com vinho onde há contenda, mas se completem do Espírito Santo. E a grande semelhança onde Paulo está dizendo aqui agora, que ele traz a palavra pleró, e você vai notar que depois de trazer esse ensino, ele começa a falar algumas coisas. Ele vai dizer, cara, marido, ame a sua esposa. Esposa, seja submissa ao seu marido. Filho, obedeça ao vosso pai. Pais, não façam que os seus filhos se irem. Empregados, trabalhem para o seu patrão como se estivesse trabalhando para mim. E patrão, tratem os seus empregados como irmãos.
E Paulo está dizendo que uma pessoa completa do Espírito Santo é uma pessoa que exerce fruto do Espírito Santo, é uma pessoa que se tornou melhor, é uma pessoa que se tornou um homem melhor, um cidadão melhor, uma pessoa que se tornou um marido, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor. Isso é evidência do Espírito Santo. Isso são ações de quem é cheio do Espírito Santo. Tiago, coloca pra gente Gálatas 5, 22 e 23. Aqui o escritor a Gálatas está falando sobre o fruto do Espírito. E logo após esses frutos, ele começa a trazer a mesma coisa. Você vai ver que aqui essa pessoa que começa a exercer essas coisas é um homem melhor, é um pai melhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E Paulo ele está fazendo um paralelo com o álcool. E por que esse paralelo com o álcool? Porque as pessoas começaram a usar esse versículo simplesmente e unicamente para falar que você não pode se embriagar do vinho. E esse é um ensinamento, sim, mas ele é parte de um ensinamento muito mais poderoso, é muito mais profundo. Tudo que você vê na Bíblia, quando você bater o olho e você achar que é meio natural, cara, leia, releia, porque existe algo muito mais profundo nisso. Existe algo por trás que só o Espírito Santo consegue te revelar. Por que ele está fazendo esse paralelo? Porque uma pessoa que ela é controlada, que ela está embebecida, embriagada pelo álcool, ela perde o seu controle. Eu não sei se você já bebeu demais e, cara, quando o álcool sobe a sua cabeça, você perde o controle, você perde a noção das suas ações por um período de tempo. Você não consegue medir elas. Então você começa a ser controlado pelo álcool. E o que Paulo está falando é, cara, você não pode ser controlado pelo álcool. Você tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Você precisa se encher, você precisa estar embriagado, embebecido pelo Espírito Santo. Para quê? Para que Ele tome controle sobre a sua vida. Assim como alguém que está descontrolado pelo álcool, alguém que está embebecido, embriagado pelo Espírito Santo, ele é controlado em todas as suas ações pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 2:20, cara, não vivam mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E as coisas que faço, não faço mais pela carne, mas pelo Espírito Santo, porque é Ele que me guia. E quando nós agora se lançamos, quando agora nós damos vazão, nós damos lugar ao Espírito Santo, nós começamos a ser controlados totalmente pelo Espírito Santo. E a semelhança é que você é controlado tanto por um pelo outro. O contraponto é que se por um lado o vinho ele te tira o controle, te torna descontrolado, o Espírito Santo te dá controle. Ele te torna controlado por esse Espírito Santo. E agora tudo que você vai fazer, eu não sei se é assim com você, eu tenho certeza, quer dizer, eu tenho certeza que é assim com você. Uma vez que você nasceu de novo, é impossível que não seja assim com você. Cara, você vai fazer qualquer tipo de coisa e logo vem uma terceira voz à sua mente. E essa voz diz, cara, não faz isso não. Cara, faz assim. Mas Jesus, será que eu faço isso? E na hora que você vai fazer, mesmo depois que você tenha feito, aquela voz ela continua falando. Ela vem em sua mente, suavemente ao seu coração, dizendo, você não deveria ter feito isso. Já aconteceu isso com você? Deixa eu te dar uma boa notícia. Isso é o Espírito Santo. Isso é o próprio Deus. Isso é o próprio Cristo que testifica em seu coração verdades de que você é filho. E quem é filho não se mistura mais. Quem é filho é filho.
Quem é filho já não é mais escravo. Quem é filho é herdeiro. Colossenses 3,16. Coloca aqui pra gente, Tiago. Vai nos ensinar algo maravilhoso. Porque uma vez que nós se achegamos a Cristo, ou melhor, uma vez que Cristo se achega a nós, uma vez que Cristo Ele nos chama, o poder extraordinário de Jesus, a graça avassaladora de Jesus, ela te enche, ela te completa e agora ela te chama para perto de Deus. Lembra do primeiro chamado? O primeiro chamado não é ide, o primeiro chamado é vinde. O primeiro chamado não é para você ir, o primeiro chamado é para você voltar. E voltar para onde? Para um jardim. Jardim é lugar de intimidade. Então agora que Cristo Ele começa a te chamar, você começa a ter borbulhando dentro de você esse Espírito Santo. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas elas têm o Espírito Santo, mas mesmo assim elas continuaram correndo atrás de profecias. E como eu disse aqui quarta-feira, quantas vezes nós não vimos, e se nós colocássemos aqui uma grande fachada dizendo, cara, um pastor muito famoso vai estar aqui no culto de domingo às 18 horas, sabe o que aconteceria? Essa igreja estaria lotada, e no final do culto, sabe o que aconteceria? Uma grande fila se formaria para que aquele pastor orasse sobre aquelas pessoas. Eu não estou falando que isso é errado, eu estou falando que isso é raso. Eu estou falando que isso não pode fazer, isso deve acontecer. Cara, tem homens que nós precisamos um dos outros. Eu preciso da oração do Maurício, eu preciso da oração da Paula, e eu posso sim me ajoelhar e pedir, irmã Solange, ore por mim, e eu devo fazer isso. É necessário que isso aconteça, mas a minha vida não pode estar pautada nisso, isso não pode ser só isso. Se a vida das pessoas começa a se tornar só isso, correrem atrás de profecias, correrem atrás de oração de outras pessoas, é uma vida rasa, é uma vida que está fadada à queda, uma vida que está fadada ao tropeço. E sabe qual é o problema? É que há 2000 anos atrás Cristo vem escrevendo profecias, e essa é a profecia de Deus para mim e para você. E sabe o que eu quero te dizer hoje? As pessoas têm falado, mas Deus Ele não fala mais comigo, o Espírito Santo Ele não fala mais comigo, eu já não ouço mais a voz de Jesus. Talvez você precise começar a abrir a sua Bíblia, porque quando nós paramos de ouvir a Jesus é porque a nossa Bíblia está fechada. Nós precisamos se voltar à palavra. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nós precisamos ser embebecidos pela palavra de Cristo. Nós precisamos dar as nossas vidas pela palavra de Cristo. Nós precisamos gastar as nossas vidas, nós precisamos gastar o nosso tempo meditando na palavra de Cristo. E essa palavra diz: medite nela de dia e de noite. Sabe o que isso me diz? Não existe descanso, não existe pausa, existe uma vida de submissão, onde eu preciso estar ricamente penetrado pela essa palavra de Cristo, porque ela é perfeita, ela é a faca de dois gumes, que me divide do Adão que existe em mim, que me divide do velho homem, que faz com que o velho homem morra, para que Cristo viva. Não tem como Adão morrer com a Bíblia fechada, não tem como o Adão que existe em mim, ele morrer se a minha Bíblia continua fechada. Para o Adão morrer, a Bíblia precisa estar aberta. Você está feliz ainda? João 16, versículo 13. Mas
quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Eu acho que você não entendeu, deixa eu ler de novo para você. Mas quando o Espírito da verdade vier, Jesus estava falando aos seus apóstolos, e o Espírito não tinha vindo ainda. Agora o Espírito Santo ele já veio em Atos 2, e agora ele já mora dentro de nós, amém? Então, o que é essa palavra? Mas o Espírito que já veio, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Você sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Nesse determinado momento, Ele está sentado com o Pai e com o Filho, ouvindo aquilo que Deus está falando ao seu respeito. E sabe qual é o papel que Ele está exercendo? Ele sobe e Ele desce, e agora Ele começa a testificar no seu coração aquilo que Ele ouviu do Pai. E Ele começa a te dizer como você deve andar, Ele começa a te dizer aquilo que você é de verdade, Ele começa a te dizer que você não é bastardo, Ele começa a te dizer que você é filho, Ele começa a te dizer que você não é um fruto do acaso, você é obra inspiradora de Deus, Ele começa a te dizer que você não é um qualquer, você tem lugar cativo na mesa, Ele começa a te dizer que você é amado, que você é desejado, que Cristo espera e Ele almeja que você pareça com Ele. Ele está dizendo para você, cara, você não é bastardo, você é adotado, você é filho, você não é escravo. Quando Ele diz para você que o que você não deve fazer, é te dizendo, cara, isso é coisa de escravo fazer. E o filho quando escravo, e o filho quando menino, de nada se difere do escravo. Mas agora você é filho, e você precisa se tornar maduro, e Ele é o Espírito da verdade. E sabe o que o Espírito da verdade te diz? Verdades. Ele agora começa a apontar os nossos erros. Ele começa a te dizer, Andinho, você precisa amar mais. Andinho, você precisa perdoar mais. Andinho, você precisa ser mais generoso. Sabe aquilo que você fez, Andinho, não era para ter feito, eu te disse para não fazer. Eu não te disse para você não fazer? Não era para você ter feito. É o Espírito da verdade. Efésios 2:3 vai falar que éramos escravos da carne e da alma. Paulo está falando, cara, antes nós éramos como eles. Nós também éramos escravos da carne e da alma, mas agora nós não somos mais. Agora nós vivemos pelo Espírito Santo. E o que nos diz esses escravos da carne e da alma? Carne é ação, carne é o que eu faço, carne é o meu comportamento, alma é sentimento. Alma é onde está depositados os meus sentimentos. E sabe o que a Bíblia fala do espírito dos últimos dias? Do espírito anticristo, uma marca que seria colocada na testa e nas mãos. Alma, sentimento, o que você pensa? Carne, comportamento. Sabe o que essa marca na mão e na testa? Sentimento que gera comportamento. Sentimento que gera comportamento. Sentimento que gera comportamento. Sabe, as pessoas estão esperando por um chip. As pessoas estão com medo de um chip que tem sido criado na China. E as pessoas falam, eu não vou colocar. E deixa eu te dizer, cara, eu vou colocar, porque se eu não colocar eu vou morrer de fome. O espírito dos últimos dias, o espírito do anticristo, essa marca que diz a Bíblia, é um sentimento
que gera comportamento, pessoas almáticas, pessoas carnais. Não é assim que você tem visto? Me diga se não é um relato dos últimos dias. Me diga se não é um relato daquilo que você tem visto na sociedade que você está inserido. Pessoas carnais, pessoas que fazem tudo pelo prazer, pessoas que fazem tudo para satisfazer o desejo da carne, pessoas almáticas, pessoas que estão militando contra tudo e todos por um propósito. E sabe qual é o propósito? Satisfazer o meu ego, satisfazer o meu eu. Porque como o Tiago disse aqui, cara, se a sua Bíblia ela é contra a homossexualidade, ou você rasga, ou você muda de religião. É isso que o mundo tem pregado. É isso que o mundo tem pregado para nós. Cara, se a sua Bíblia não se adequa ao que o mundo tem dito hoje em dia, você precisa rasgá-la. Se a sua Bíblia ela não se adequa, cara, muda de religião. Vá para a Umbanda, vá para o Espiritismo, vá para outro lugar qualquer onde o mundo de hoje se adeque, se encaixe aquilo que você precisa viver. Porque afinal nós estamos no século 21 e as coisas mudaram. Pessoas almáticas, pessoas carnais, pensamentos que têm gerado comportamento. O anticristo já está entre nós. O espírito do anticristo já está entre nós. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: o amor de muitos esfriará, mas não todos. Ainda existem pessoas que queimam pelo Evangelho. Ainda existem pessoas que estão embebecidas pelo dunamis de Deus. Ainda existem pessoas que têm em si o privilégio, têm o chamado e se dispuseram a viver de acordo com aquilo que as Escrituras dizem.